好的，então, vamos continuar. Eu falo essa experiência incrível da cidade chinesa histórica que eu trouxe. Agora vamos ver uma coisa. Essa palavra chamada 盛世. O que é isso? Época de ouro. Tem gente dizendo essa é a primeira época de ouro da China, que é chamado 陈康之治. Então, Chen é que é Chen Wang, esse jovem rei, e quem é Kang? É Kang Wang, é filho dele. Eu falei, hoje a gente vai estudar os dois reis, Chen Wang e Kang Wang, tá? Em uma época mais ou menos de 50 anos. Então, entre esses dois reis, tudo funcionava. Por isso, eles chamavam Chang'an de época de ouro, ok? Então, por que tem gente que fala que ele é a época de ouro, primeira época de ouro da China? É porque essas pessoas pensando, Zhou Chao é considerado chinês, Shan Chao é esquisita, Xia Chao a gente tem a fé, ok? Shan Chao, eles sempre têm dúvida sobre esse povo, tá? Que acredita de osso, tá? Coisa estranha, ok? Então, começa uma época muito legal. Mas quando você começar a tudo funcionava, economia. A gente falou também, semana passada, um sistema a gente chamado Li Yue, ritual e música. Né? Foi Zhou Gongdan que inventou. A ideia é para todo mundo concordar e ficar naquele pirâmide e até gostar. E eu falo meio simples, tá? Isso. Mas tudo bem. E economia? Claro, muito importante. A condição financeira faz tanta diferença para o futuro da dinastia. Então, vamos ver o que é, tá? Agora a gente vai ver a famosa Jingtian. O que é Jingtian? Campo de forma poço. Poço. Todo mundo acha ideograma chinês quando a gente estava aprendendo os ossos oraculares de Shanchao, não é? Fala, tem alguns que são desenhos, mas será tudo são desenhos? Muita gente acha que chinês desenhar tudo. Então, quem estuda chinês vai rir, tá? Maioria ideograma não são desenhos. Pouquíssimos são. Mas, neste caso, até sim, é um desenho. Então, o que é isso? A divisão de terra. Como que você dividir a terra? Que lembra o povo Zhou, são povo de plantação. Eles são muito bons na agricultura. Então, terra é importante. Ok. Então, quando você tem a terra, eu vou dividido como? Em a forma de ideograma Jing, que significa poço. Por isso, ele é chamado o campo de poço. Então, como que funciona agora? Isso não parece jogo de velho, 对不对? Para vocês. Para chinês, é um ideograma poço de água. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem um desenho, 对不对? Realmente, esse ideograma é baseado em um desenho. Então, eu tenho uma terra dividido com esse jogo de velho, chinês chama de poço. Aí envolve, eu tenho 8 famílias em total. Cada um tem sua terra. Aí, no meio, essa terra chamava Gong. Isso é todo mundo chinês sabe, Gong é ligado com o público. É por causa disso. O original é porque aquela terra no meio, o nome era Gong. Assim que tem o conceito, a ideia de público, tá? Aí, campo público no meio. Campo público é o quê? Para todo mundo passear? Não, gente. Tributo, imposto. Imposto naquele época já tem que pagar? É isso mesmo. Segurança não é de graça, não. Então, como funciona? A gente planta a nossa terra, mas as 8 famílias, como uma comunidade pequena, todo mundo tem que trabalhar no campo público. Então, o que você plantar, que arroz, ou milho, não tinha milho, tá? Milho não chegava na China ainda naquela época. Ok. Então, arroz, trigos, então o Xiaomi. Então, todo esse produto que você plantou é o imposto. Então, aquele campo público é imposto. Então, tudo que você plantar, vende, depois é imposto que as 8 famílias vão pagar. Esse é um muito básico de sistema de economia. Então, plantação. Eles têm outra coisa, tem um outro tipo de renda, tá? Tipo comércio, por exemplo. Tá? Shanchao tem. Mas esse povo nascido muito bom em agricultura, de plantação. Tem, vamos falar que pouquíssimo, não é só tanto, tem comércio, mas não é tão forte ainda.
Eles não são povo bom disso. E também não gostam, vamos falar, tá? Porque os povos Shan têm um pensamento. Eles acham empresário nunca é honesto. Porque como você ganhar dinheiro quando você vender uma coisa? Você tem que aumentar o valor, aí ganhar aquela diferença. Isso não é um jeito honesto para viver. Confúcio acredita nisso. Aonde vem essa ideia? O povo Chan pensa assim. Então, eles acham que quem vive de plantação, tá? São as pessoas honestas. Então, isso é um estilo, vamos falar, que é muito ligado com ética. Talvez só o povo Chan pensar assim, ok? 好，então, sistema 今天 é assim. Mas quando eu falo do 今天, você se lembra que a gente, quando época de estudar sobre o imperador amarelo, eu mencionei que o imperador amarelo inventou a comunidade. Como é que ele inventou a comunidade? Não era cada 8 famílias tem um poço de água no meio? Olha, será essa ideia de 今天 que do Zhou Chao foi inspirado pelo imperador amarelo ou essa invenção foi depois alguém inventou e dizendo que foi crédito de imperador amarelo, a gente não sabe, tá? Mas óbvio tem uma ligação aqui, porque os dois, 8 famílias, aí tem poço. Ok, 好, então ele divide terra assim. Agora, ok, eu tenho essa terra é meu, eu posso vender essa terra? Alguém já pensou isso? Ok, você pode vender? Eu posso trocar? E se eu precisar se mudar? Aí essa terra não vai comigo? Eu vou na outro lugar e eu vou ter outra terra? Olha, essas questões já começaram levantando muitas coisas de administração. Não é, gente? No início, vamos falar nessa época, quando tudo funcionava. 好, então eu te dou essa é sua terra. Quando você morreu, pode dar para seu filho, filho para filho. Você pode vender, pode trocar. Não podia no início, tá? Então, meio você tem o uso, você tem o direito para usar, mas você não tem direito para vender no início. Mas depois, né, gente? 好, agora entendemos como se dividir a terra. Eu quero saber outra coisa. Eu falo sempre começar assim. O verbo eu sei que meu português não é bom, mas às vezes algum verbo eu escolher tem razão. Eu falei que os povos do Zhou Chao, do Zhou, eles acham assim, tipo, o verbo achar, tá? Eles acham que terra é dividido assim como um poço. E outra questão técnica. Será que essa prática funciona? Olha, se você terra foi plano, né? Ideal, quadrado. Muito fácil dividir assim, ó, né? Eu marquei. Pronto, 8 famílias. E agora você vai uma terra, tipo uma forma, tem uma montanha, então embaixo mais alto, mais baixo, tem um lago, tem rio. Aí não é tão quadrado, plano. E como é que a gente vai dividir agora? Por isso, uma coisa chama muito a atenção. A povo Zhou, eles têm uma ideia, tá? É na cabeça deles. E depois eles aplicar na realidade. E não importa o que a realidade é. Essa é uma coisa muito importante, tá? Eles acham isso artificialmente. Terra pode, deveria, dividido assim. 好, eu já levantei algum problema, se eu se mudei, né? O que aconteceu com terra? Eu não posso vender, eu quero vender e eu trocar. Vamos fazer uma coisa ilegal? Que tal eu vender hoje para você? Você não fala para ninguém. Eu estou falando, começando coisa pode ser diferente em prática, tá? Mas, vamos falar no início, quando terra não é tão grande. Realmente, perto de Zhou, tá no centro da China, essa região é plano. Então, fácil você fazer essa divisão, realmente. Mas quando a China, que o Zhou Chao ficando grande, conquistando nova terra e começando um diferente mapa, esse vai ser um problema. 好. E lembra, a outra sistema de político era o quê? Era o feudalismo, 对不对? E tem os vassalos. Os vassalos têm um controle meio, mas uma fala que é meio abstrata na terra deles. Tudo bem. Ela lá também dividida como 今天. Mas agora, o
Vassalo pensar uma coisa diferente como Tianzi, que o rei no Hao Jing pensa. Agora, no meu filho, é um jeito diferente. O seu é outro jeito. Então, Jingtian, no início, ela é uma ideia totalmente, vem na cabeça um design do Zhou Chao, 就是天子. Aí depois, ele não prática, estava cheio de problema. Então, é uma coisa de ideia, como fala idealismo, que contra a realidade. E esse também levanta mais um problema, que quando a gente estava falando na pista básica de história chinesa, tem missão técnica, não é? Rio Amarelo, Grande Muralha. Ok, tudo bem. Mas tudo isso são as obras nacional. Precisa muita força, muito dinheiro, muito tempo. Tá. Muito, muito, muito. Quando eu falo muito, muito, isso são o quê? Muito, muito números. China sempre é uma grande terra. E sempre é uma terra. Tem gente, tem histórico que falou, que é Rui Huan que falou que é no número impossível administrar. Essa aqui é uma questão por muitos mil anos chineses encontram. Agora tem computador, melhorou muito. Mas na época não tinha computador. Como é que você tem uma cidade, século VIII, tem cidade de mais de 1 milhão de pessoas? Gente, você fez ideia, 1 milhão de endereço? Algumas, como é que eu vou saber qual município tem quanta gente? E eu dividi 8 Jingtian, esse município tem 50 Jingtian, e depois de 20 anos, o que aconteceu? Fulano tal já não mora lá mais. Então, fulano tem o que? A família fica maior. Aí, quem vendeu o Jingtian, sem falar com o imperador, é uma bagunça. E isso, bagunça acontece, o que vai afetar? Vai afetar Gongtian. A público, aquele terra no meio vai ser problema. Isso significa não vai ter imposto. Quando não vai ter imposto, o que aconteceu? A dinastia vai cair. Aí eu estou falando uma versão simples para falar um grande problema quando uma dinastia não está funcionando. Muitas vezes, porque eles sempre entram no mesmo caminho. Não conseguia administrar os dados. Não tinha como administrar, porque faltava ferramenta. Então, tem que esperar até chegar um momento, seria possível, tá? Então, esses são base para entender. Então, na dinastia Zhou, é a nossa terceira dinastia, esse problema, ia colocar esse já um buraco, a gente marcou aqui. No futuro, a gente vai falar de novo. Mas esse design é um design artificialmente de cabeça de alguém. Então, pronto. Se fosse plano, seria fácil, né, gente? Né? Tudo fica fácil. Tudo não fica no terra, dá quadradinho, certinho. Isso aqui é realidade, não é assim, ok? Então, falamos de Jingtian, me lembra um pouquinho a época do Imperador Amarelo, tá? Então, professora, qual questão? O ideograma de público tem 8, e só hoje eu entendi por quê. Só hoje, né? Ótimo. Essa é uma coisa maravilha. Quando você estuda chinês e estuda história juntos, essa é uma coisa que o melhor modelo existe. A história fica mais interessante também, no outro lado, tá? Que eu falo que na China tudo tem razão, tudo tem um passo, tudo tem uma história. É verdade, é verdade, tá? Então, esse sistema de economia, a sociedade é baseado de plantação. Aí a gente dividia a terra ideal, tá? Como esse quadrado, 8 famílias, essa é na nossa cabeça. A nossa fé, a terra vai ser assim. Ok. Aí, vamos falar sobre militar, tá? Agora, no exércitos de Xizhou, dividido em 3 tipos. Primeiro tipo é famoso, a gente chamado Xiliushi. Então, os 6 shi, shi é unidade, tá? Unidade. Então, unidade ocidentais, real, eu falo. Por que real? Porque ele está diretamente no mundo do Tianzi, do rei, tá? E, principalmente, os soldados são povo Zhou. Então, dinastia Zhou, soldado e povo Zhou seria muito leal, não é? Com certeza. Agora, eu tenho no meio outro grupo chamado o Dongbashi.
Então, esse aqui é oriental, o 8 ele fica onde? Fica no Loi, na Loiang. Aí, esse 8 são outros grupos de pessoas, depois tem os exércitos de vassalos, tá? Então, eu quero falar, esses dois grupos, principalmente na época de Xizhou, é o que eles têm. Qualquer conquista, normalmente, é feito por esses dois grandes grupos, tá? Mas aqui, no início, era muito leal. E depois, a gente sabe, né? Dinastia virou Dongzhou, né? Perderam metade. É porque os vassalos mudaram a ideia. Eles acham que esse Tianzi no centro não vale a pena. Quando eles falam que não vale a pena, o que aconteceu? Eles não deu obrigatório para proteger o capital, não é? Pagar o imposto. Agora, se ele falar que o Tianzi não vale a pena, a gente não tem mais respeito nele, então isso significa esses exércitos vai ser um problema. Vai ser uma grande ameaça. Aonde vem aquele estado de combates? Aonde vêm as batalhas? Esse que é um problema. Agora ainda não, mas no futuro, grande problema, tá? Então, na parte de esse shi, a gente fala um pouquinho. Então, o do rei, tá? Esses 6 shi ficar no Haojin. Então, cada shi havia 3.000 soldados. E depois, aonde vê soldado, cada família, você precisa provar tá? Esse é um trabalho obrigatório. Hoje em dia, tem muitos países ainda usam esse sistema. Os soldados são obrigatórios. Então, naquela época, cada família precisa um homem, tá? E depois de cada shi tem 25 carros militares. Então, esse é um lado. O outro lado, esse também são os povos, são os soldados que conquistaram Shanchao, tá? Aí, depois, esses shi, eles também têm aquele elite guerreiros profissionais, tipo militar profissionais, tá? Então, também incluindo nessa parte. Aí, no Bashi, tá? Esse aqui no de Haojin, eles ficam no Luoyi. Aí, essas pessoas também, cada shi tinha 3.000 soldados, só que são misturados origem. Maioria principal são povo Shan. Povo Shan não é aquele dinastia Shanchao que acabou de derrotar, tinha problema com 3 tios, esse é aquele rebelde, né? Aí, pensa, gente, essas pessoas são dinastia antes de derrotar. Agora, eles vão ser leal para a gente? Dúvida, não? Esse que é. Por isso, eles ficaram no Luoyang e agora esse grupo de povo Zhou fica no capital, o Kongtianzi, com o rei, tá? Então, essa é a parte militar. Agora, tem uma coisa importante. A nossa pirâmide, tá? Essa hierarquia precisa ficar guardando firme para sempre. Eu já tenho Li Yue. Para a pessoa acreditar, eu falo até gostar pirâmide. Mas como que eu vou continuar essa pirâmide? Quem vai ser o próximo sucessor? Aí lembra aquele sistema de primogênitos. Mas eu falei que não somente primogênitos, porque o rei, a pessoa pode ter mais de uma esposa. Então, esse primogênito é da primeira esposa. Esse que é importante. Então, não porque, eu tenho 3 esposas. Aí, primeiro nascido filho é da segunda esposa. Não vale. Tem que ser de primeira esposa. Então, esse é chamado Dizi, tá? Dijangzi. Então, esse sistema é entre, agora a gente chama do Zongfa. Zong é ancestrais. Fa é o lei. Então, basicamente, definir o sistema de sucessão. Ok. Então, para o que, né? Eu posso definir quem vai ser a próxima pirâmide, basicamente é isso. E não somente continuar essa pirâmide hierarquia política, ele também dá uma estabilização, deixa a ordem social que é mais firme. Então, mais uma coisa importante no sistema de Zhou. A gente já falando sobre Li Yue, não é? Então, essa é uma cultura, é uma filosofia, pensamento, então ritual e música. E depois temos Jintian, que esse é o campo, está uma forma desse
velho jogo velho, desculpa. 好，e depois temos 宗法, tá? Agora, que é ancestrais e lei, para definir a sucessão a futuro. Então, quando falando tudo isso, já basicamente você já pode ter uma ideia como que Zhou Chao funciona. Isso é muito importante, tá? Normalmente, quando a gente estuda uma dinastia tipo Xia Chao e Shan Chao, como a gente estudou? Eu falando, esse ano, então figuras e eventos importantes, a gente estudou. Aí depois a gente fazer uma grande revisão sobre tudo, aí eu marcar história, assim, economia, o político, a religião, a cultura, e eu dar os pontos de cada dinastia. Mas agora, Zhou Chao é diferente. Antes de a gente começar a entender todas as figuras e eventos, eu vou colocar sistema inteiro já. Por quê? Porque todas as coisas no futuro, você precisa já sabia a sistema, aí vai entender. Não dá para a gente aprender somente o evento e depois pegar o resultado. Tem que já entender, ele funciona assim, definido assim, por isso agora é assim, tá? 好，então entendemos mais宗法。好，então a sucessão de hierarquia, eu falei, a próxima pirâmide seria o quê? Todo mundo pegar primogênito. Isso, chegar até o Jintian era assim, aquele terra dividido como poço, então vai ser só primeiro nascido, o filho pode pegar essa terra, mas uma família normal, sim, exatamente isso. Ele é um pensamento, a sistema, uma lei de família real lá em cima de Tianzi, até as pessoas comuns, até escravo, vai ter alguém fazer próxima sucessão de alguma coisa tem um valor, você precisa ser filho primeiro nascido da primeira esposa. Tá, então, esse de cima e baixo, todo mundo usa esse sistema, ok? 宗法。好，então, depois, vamos cá. A sistema de Xizhou, esse aqui é nosso terceiro ponto. Já falamos sobre Li Yue, já falamos sobre Jintian. Aí falamos sobre esse feudalismo, agora falando do Zongfa, para garantir a continuidade da hierarquia política e a estabilização da ordem social. Ok? 好，terceiro ponto. Então, quando falamos tudo isso, finalmente, esse desenho foi eu que inventei. É meu pensamento sobre dinastia Xizhou, tá? Então, como é que é? O sistema de dinastia Xizhou é assim, ó. Então, o núcleo, aquele coração, é o Li Fa. Porque, Li Yue, desculpa, Li Yue. Porque Li Yue é uma coisa listada como religião, é filosofia, religião deles, tá? 好, aí depois de Zongfa, quem vai continuar vai ser primeiro filho. E envolve quem dá segurança para a gente, como que defendia a terra, é feudalismo. Então, finalmente, quem no baixo é nossa Jintian. Economia são as terras dividido de 8 famílias no modelo ideal. Então, tudo isso entende, você vai entender os 800 anos de Zhou Chao, totalmente. É base, Li Yue, Zongfa e feudalismo. E depois, receber tudo de aquele campo público no meio. Então, esse que é o imposto, ok? 好的, então hoje a gente estuda até aqui. Quais livros a gente pode achar tudo que eu falei? Principalmente, hoje eu usei muito na Zuozhuan. Esse é o comentário de Zuo. É um livro muito importante e histórico, tá? Então, a maioria da coisa que eu falo, você pode achar no Shiji, que é esse último livro. Então, o registro do historiador. Tá? O primeiro livro, Shanshu, livros dos documentos, é considerado um dos mais difíceis livros para entender. São os documentos oficiais. Então, oficiais, sim, precisa escrever em uma forma totalmente formal e porque ele é tão antiga. Então, hoje em dia, para a gente ler, é bem difícil, tá? Quem fala chinês sabe ler isso? Não, gente. Tem que quem sabe falar ou escrever, quem entende chinês clássico pode entender. A maioria dos chineses não consegue ler nenhum desses livros. Tá? Todos esses livros de uma forma muito antiga, tá? 好的? Então, entendemos isso. A sistema de Zhou Chao, conhecer a cidade maravilhosa de Xi'an. A gente já vê que andar de bicicleta eu sugiro.
final da tarde. É maravilhoso. A coisa só China tem. E com China tem comida muito boa também. Tá? Quando você desce de Podong, já é feira. Aí já pode pegar o jiamo, que é um sanduíche feito só carne. Maravilhoso, tá? Aquele sanduíche, gente, desde a época de Confúcio já existia. É um dos mais antigos sanduíches do mundo, tá? Confúcio morava no século V, VI a.C., tipo 500 anos depois da época de Xizhou, tá? Então, época maravilhosa de entre nossa dois, Chen Wang e Kang Wang, tá? Filho e depois filho e pai. Aí, nessa época, Chen Wang e Kang Wang, a gente vai ver aqui no mapa, eu falei que mais ou menos 50 anos, aqui, tá? 50 anos. Aí, semana que vem, a gente já vê, aí entra Zhao Wang. A coisa não tá muito bom, né? Cada vez quando eu usar uma coisa, deixa meio fina a linha, significa que não está muito bom, não. Se alguém cair, coisa muito errada. Ok. Então, semana que vem, a gente vai encontrar um rei mais ou menos. E depois a gente vai encontrar mais um rei Muan. Ele é uma lenda, mas não com razão como Wang Wang que escreveu o I Ching. É lenda dele que ele fez uma viagem incrível. É um rei muito romântico. Tá? Então, lenda dizendo que ele fez a viagem possível, ele encontrar algumas pessoas não é, algumas coisas não é nosso mundo, tá? Mas tem gente adivinhando, é possível ele sair da terra da China viajando bastante no lugar, países estrangeiros. Porque a época é tão antiga, então ninguém sabia exatamente aonde, qual a origem do povo, porque muitas desses povos não existiam mais, ok? 好的, então hoje nossa aula até aqui. Dúvida, gente? Ou questão? Alguém quer perguntar uma coisa? Aí todo mundo fica tão chocado, já pensando na viagem para Xi'an. Ok, 好的. Então semana que vem a gente continua, tá? 祝大家晚安的boa noite para todo mundo. Bom final de semana, tá? 好，então再见。